Agora a gente vai começar a falar de poesia épica. Um dos grandes autores da literatura em língua portuguesa é Camões, principalmente por causa dessa obra épica chamada Os Lusíadas. Cai muito no vestibular os Lusíadas, né? Então, se interessem por ele, leiam sobre ele no nosso livro, né? Eu estou indicando aqui para vocês lerem o capítulo sobre Renascimento e Classicismo, né? Leiam sobre os Lusíadas, prestem atenção no resumo da história, cai no vestibular. Os Lusíadas é um longo poema narrativo, a gente chama de epopeia. Já falamos sobre a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, né? Quando a gente estava falando sobre literatura greco-romana. Esse é a grande epopeia da língua portuguesa. Tem mais de 8.000 decassílabos heróicos. Todas as estrofes do poema dos Lusíadas têm 8 versos. Então, tem mais de 1.000 estrofes, todas elas com 8 versos. E todos esses versos, todos esses 8.816 versos, têm rimas A, B, A, B, A, B, C, C. Se vocês olharem lá no livro, tem um exemplo, né? Vocês vão ver que o primeiro verso rima com o terceiro, que rima com o quinto. O segundo verso rima com o quarto, que rima com o sexto. E os dois últimos rimam entre si, por isso CC. Tudo bem? Todas essas estrofes são assim, com esse mesmo esquema de rima. Os versos dos Lusíadas são divididos em 8 cantos, né? A história vai sendo contada como se eu tivesse 10 capítulos, né? A gente chama de cantos. Como em qualquer epopeia, eu vou ter presença de heróis e deuses da mitologia greco-romana. Então, eu vou ter aí deuses ajudando os heróis da história, deuses atrapalhando os heróis da história, né? Os deuses convivem junto com os homens, assim como aconteceu na Ilíada, na Odisseia e na Eneida, também acontece em Os Lusíadas. Os Lusíadas conta a história de Portugal até aquele momento e conta sobre grandes feitos do povo português. Um dos grandes feitos do povo português são as grandes navegações, né? Eles dominaram a tecnologia ali das naus e eles começaram a conquistar territórios. Um desses lugares que eles encontraram de navio, né, de naus são aqueles navios de madeira, né? O mesmo que o Pedro Álvares Cabral usou para chegar aqui no Brasil, né? Aqui a gente tem Vasco da Gama como capitão aí de um conjunto de naus, tentando encontrar o caminho até as Índias, porque eles querem fazer comércio de especiarias nas Índias. E eles fazem essa viagem, isso é história verdadeira, né? E Vasco da Gama, de fato, é o comandante dessas naus. Então, o Vasco da Gama está aí presente como personagem, né, dos Lusíadas. Só que o herói não é simplesmente Vasco da Gama. O herói é o povo português, é um herói coletivo, né? O Vasco da Gama é um representante desse coletivo português, né? Tudo bem? Não se esqueçam, para lembrar de Vasco da Gama, lembra do time de futebol do Rio de Janeiro, né? Tem o Flamengo, o Fluminense e o Vasco da Gama, né? Daí é do Vasco da Gama, que português, que veio o nome do time, beleza? Olha lá, aqui está Portugal, aqui está a Índia, Calicut, uma cidade da Índia. Eles saíram daqui, ó, o vermelho é a ida. Chegaram até as Índias, conseguiram fazer o acordo de comércio de especiarias e voltaram para Portugal. O azulzinho é o caminho de volta. Nessa ida e nessa volta, eles foram parando em vários lugares. Por isso que a gente tem um monte de país de língua portuguesa na África, na costa da África, porque eles foram parando nessas terras para poder descansar, comer, etc., né? Então, eles acabaram conquistando territórios aqui na costa da África. O que acontece na viagem de Vasco da Gama às Índias? A história começa aqui, em Melinde.
Quando eles chegam aqui, eles contam para o rei do local a história da viagem até então. E antes de começar a contar a história da viagem, ele conta a história de Portugal, todos os reis de Portugal, ele conta, e o poema Os Lusíadas vai contando essa história, que o Vasco da Gama está contando aqui para o rei de Melinde, beleza? Aí ele começa a contar quando eles saíram lá de Portugal e algumas aventuras que eles tiveram, principalmente quando eles estavam passando aqui, ó, pelo sul da África, que era chamado de Cabo das Tormentas. Nenhum navio nunca tinha conseguido passar com vida por aqui, né? Eles foram os primeiros. Então, a tensão de ter passado por aqui. Depois que eles passaram, mudou de nome. Em vez de ser Cabo das Tormentas, passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Depois que ele termina de contar a história até aqui, o que acontece? Eles já descansaram, eles voltam para o navio, vão até Calicut e o poema dos Lusíadas vai contando isso, né? Quando chega aqui tem alguns atritos, mas eles conseguem selar a paz e fazer o acordo de comércio de especiarias e eles voltam. E nessa volta também tem parada e também tem algumas aventuras, né? Contadas aí dessa viagem de volta, até eles chegarem aqui. Tudo bem? Então, é essa a história dos Lusíadas de uma maneira bem geral. No vestibular, pessoal, caem 4 episódios específicos dos Lusíadas, né? São esses 4 aí, o episódio de Inês de Castro, o episódio do Velho do Restelo, o episódio do Gigante Adamastor e o episódio da Ilha dos Amores. De maneira bem sucinta, o episódio de Inês de Castro, quando ele está contando a história de Portugal lá para o rei de Melinde, muito antes de começar a viagem de Vasco da Gama, ele fala que no reinado do rei João IV, o rei tinha um filho chamado Pedro, que era casado com uma princesa espanhola para poder selar a paz entre os dois países, mas ele se apaixonou pela Inês de Castro, que era a ama da sua esposa. E eles tiveram um caso, tiveram filhos, e quando a esposa dele morreu, ele quis se casar com a Inês de Castro, mas o rei não deixou. O que o rei fez? Mandou Pedro para uma viagem de negócios, assassinou a Inês de Castro e quando o Pedro voltou, a Inês já estava morta. É daí que vem aquela expressão, Inês é morta, né? Agora não adianta mais, Inês é morta. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Aí o que o Pedro fez? Ele se casou com a Inês mesmo morta, né? A Inês é conhecida como a rainha coroada depois de morta. Essa é a história do episódio de Inês de Castro. Depois vem o episódio do Velho do Restelo. Restelo é uma praia lá de Portugal, de onde saíam as naus. Quando as naus estavam saindo para a viagem, certa vez, as pessoas estavam todas lá se despedindo, o velho do Restelo, era um velho do povo, chegou lá e falou em alto e bom som, para quem quisesse ouvir, que as grandes navegações eram uma coisa egoísta de se fazer, né? Porque eles levavam tudo de melhor, eles levavam os melhores homens, eles levavam as melhores carnes, né? Deixavam para as mulheres e para as crianças apenas os restos, né? Os miolos dos animais, os miúdos, deixavam apenas os miúdos, né? O intestino, e levavam a melhor parte da carne consigo. Muitos homens não voltavam, as mulheres ficavam viúvas, as crianças ficavam órfãs, tudo movidos pela cobiça, pela sede de poder, né, por querer mais e mais, enriquecer o país, eles acabavam trazendo a desgraça, né, para o povo, para muitas famílias, né? Então ele acusa os navegadores de serem egoístas, né? De agirem em nome da cobiça. Mas ele fala isso, os barcos saem e fica por isso mesmo, né?
Outro episódio famoso, então, nos Lusíadas é o episódio do gigante Adamastor, que é exatamente quando as naus estão passando pelo Cabo das Tormentas, aquela ponta da África, né? Quando eles chegam lá, tem o gigante Adamastor, que sai das águas, né? Ele é como se fosse uma pedra gigante nas águas que se transforma em um homem, né? O gigante Adamastor. E ele diz, vocês não vão passar por aqui, ninguém passa por mim, né? Aqui não pode desistir. E eles acabam conseguindo passar, né, por ali, e o gigante Adamastor deixa de ser gigante a partir do momento em que ele não é mais assustador, né? Os portugueses agora conseguem passar pelo Cabo das Tormentas sem afundar. E quando eles estão, aí eles chegam na Índia, quando eles estão voltando, antes de chegar ali de novo na ponta da África, que agora se chama Cabo da Boa Esperança, né? Antes de chegar ali, eles param na Ilha dos Amores, que foi uma ilha preparada por Vênus para que os marinheiros pudessem descansar depois dessa conquista, né? Essa grande conquista de ter chegado, descoberto o caminho para as Índias e conseguido fazer esse acordo de especiarias, né? Então, eles chegam na Ilha dos Amores, é uma ilha cheia de ninfas, né? Mulheres que estão lá para servir esses homens e deixá-los felizes e relaxados e etc. Eles passam a noite nessa ilha com essas mulheres e no dia seguinte eles voltam para o barco e continuam a viagem. Tudo bem? Então, sucintamente, são esses os episódios aí que mais caem nos vestibulares. Essa é a referência que eu usei, que na verdade é o nosso livro didático. É isso, pessoal. Contem comigo aí se precisarem, para as dúvidas, tá? Façam os exercícios e tudo de bom. Até a próxima, quando a gente vai começar a falar sobre barroco. Um beijo, pessoal. Até mais.